boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer por estar assistindo e acompanhando o nosso trabalho. Meu nome é Paloma e junto comigo está a Adriana Cristiane Laudiceia. A nossa orientadora foi a professora especialista Cássia de Lourdes Lopes Batista. E o nosso trabalho traz como tema o educador social, o olhar e a perspectiva para a relação educar-cuidar da criança no lar-abrigo. Olá, meu nome é Cristiana e agora a gente vai falar um pouco sobre a justificativa do tema do nosso trabalho de conclusão do curso. É importante refletir sobre a necessidade da formação docente em diferentes contextos educacionais, tanto nos espaços formais quanto nos espaços não formais. Além disso, conhecer como acontece o processo de valorização das crianças acolhidas, sendo amparadas por educadores sociais, no aspecto do educar, tanto quanto no cuidar. Já a narrativa, ela apresenta a história de vida de uma das componentes do grupo, que viveu em um lar-abrigo, desde a infância até alcançar a maioridade. Fato que nos estimulou ainda mais a realizar essa pesquisa. Falando sobre a relevância, consideramos de suma importância discutir temas relevantes, como o presente estudo, contribuindo para novos ajustes de educação na modernidade. Deste modo, essa pesquisa busca colaborar com um novo cenário de educação no acolhimento institucional, uma vez que mudanças e inovações sempre são necessárias para atender às demandas de diferentes épocas. Eu sou a Laudiceia. Ao apresentar o tema Educador Social, referente ao educar e cuidar no lar-abrigo, a pesquisa considerou o censo do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, de 2019, relatando que existem 3.181 serviços de acolhimentos distribuídos em 2.010 municípios das 5 regiões do país. Menciona que dos 3.181 serviços de acolhimento, apenas 759 são casalares ou lares-abrigos, somando no total de 33.032 crianças acolhidas, que são amparadas por educadores sociais. Desta forma, o problema de pesquisa visa em conhecer quem é o educador social, com o seguinte questionamento: por que este profissional de tamanha relevância na formação de crianças acolhidas tem seu trabalho muitas vezes desconhecido por parte da sociedade e até mesmo por educadores? Como hipótese, possivelmente esse campo de atuação da pedagogia seja pouco abordado nos cursos. E ainda, o olhar da sociedade em relação às casas-abrigos seja de apenas cuidar, desvinculando o educar da ação do educador social. A metodologia, uma pesquisa qualitativa e exploratória, questionário realizado por profissionais da pedagogia acerca do tema pedagogia social. Olá, eu sou a Adriana. Vou falar sobre os objetivos da pesquisa. Nossos objetivos são refletir sobre o docente educador social no ambiente institucional lar-abrigo, desenvolvendo um olhar diferenciado sobre ações sociais e práticas pedagógicas, conhecer sobre quem é a criança acolhida, despertando um olhar de valorização para além dos cuidados básicos, desmistificar o assistencialismo e o profissionalismo em ambientes sociais, investigar a história da educação social no Brasil, em específico no lar-abrigo. Nossa estrutura está da seguinte forma. Primeiro, introdução, relatos de uma das integrantes do grupo. Depois, 3 sessões. Relatos da educação social no Brasil, educador social, assistencialismo e profissionalismo, educar e cuidar no espaço de acolhimento social. Quinto, metodologia, pesquisa de campo. Na
sessão nos traz um pouquinho dos relatos da educação social no Brasil. Eu vou iniciar falando um pouco dos principais autores utilizados nessa sessão, que são Demerval Saviani, Maria Estela dos Santos Graciani, Violeta Nunes e Érico Ribas Machado. Bom, ao longo dessa sessão nós falaremos como surgiu a pedagogia social no Brasil, como se deu esse início, como e quando foi, e falaremos também um pouco da sua trajetória, do início até o momento presente, para que possamos entender todo o contexto. Falaremos sobre para quem serve a educação social no país, quem são as crianças e os adolescentes assistidos, também quem são esses profissionais que não são reconhecidos. Explicaremos o que é a pedagogia social, que muitas vezes, infelizmente, no nosso país ela não é compreendida, é vista apenas como um assistencialismo, e ela vai muito além, né? É uma educação, os profissionais que atuam nessa área, eles são formados. Então, nesse ponto, nós traremos um pouquinho da explicação. E também falaremos sobre como e quando surgiu o primeiro lar-abrigo no Brasil. Mostraremos alguns números, como quantas crianças estão abrigadas, quem são os profissionais que trabalham, e também explicaremos a sua base, né, o seu início, que se deu com a ajuda da Igreja Católica. Na seção Educador Social, usamos como principais autores Projeto de Lei 2019, LDB 96, Paula Marçal Nathalie, Maria Estela Santos Graciani, Ana Maria Araújo Freire, Sueli Maria Pazagno Caro. Nessa sessão, evidenciamos que, com a proposta regulamentar da profissão do educador social, ele ainda busca por reconhecimento entre as políticas públicas e na sociedade. Na sua atuação, no campo de atuação, ele traz os seus conhecimentos teóricos, suas práticas e habilidades. Também trará uma reflexão sobre seus processos educativos. Já nas atribuições, averiguamos que o educador social promove transformação social, seja ela no âmbito individual ou no coletivo, trazendo também suas práticas e acompanhando as comunidades e instituições. Na formação do educador social, nos trouxe uma reflexão sobre a sua importância e a sua atuação em um mundo de complexidade, diversidade e imprevisibilidade. Na formação universitária, os ensinos superiores têm por incumbência trabalhar com os profissionais, educadores sociais sobre as suas práticas e vivências no seu dia a dia, no seu contexto. Seção 4. Assistencialismo e profissionalismo. Educar e cuidar no espaço de acolhimento social. Como principais autores foram utilizados Arriet, Batista, Paulo Freire e Heywood. Como destaque da sessão, a importância das relações, um breve olhar sobre a infância, percepção da criança no lar-abrigo, as causas de abrigamento, lar-abrigo, que espaço é esse, como é organizado esse espaço e educar e cuidar no lar-abrigo. Para enfatizar as concepções da infância, buscamos nos referenciar no autor Arriet, 1981, e Heywood, 2004, com fatos históricos que contribuíram para a aceitação da criança em lugar de destaque atualmente. Ainda assim, vale considerar que quando nos referimos à infância, podemos observar constantes transformações na trajetória da construção e reconhecimento de identidade. Para Bulges, 2001, é de extrema importância nos dar conta dessas transformações, para compreendermos a dimensão que a infância ocupa atualmente. Esse percurso, ou essa história, por outro lado, só foi possível porque também se modificaram na sociedade as maneiras de pensar o que é ser criança. No entanto, buscamos conhecer o contexto lar-abrigo e como vivem as crianças abrigadas,
abrindo um leque de oportunidade para a reflexão de educadores no que é possível para efetivar o educador social como agente transformador da formação humana. Falando também sobre os principais aspectos da pesquisa de campo, é importante informar que foi realizado através de um formulário do Google Forms. Esse formulário contém um questionário com 11 questões, que foi compartilhado tanto nas redes sociais. Desse questionário, 55 entrevistados responderam. Entre esses 55, eram tanto profissionais da educação quanto o público em geral. E a pesquisa de campo ela foi importante, falando também sobre a fundamentação teórica e permitiram que nossas hipóteses fossem alcançadas, sendo possível compreender. Considerações finais. Ao chegarmos no ponto concluinte da nossa pesquisa, separamos alguns pontos fundamentais para destacar o nosso aprendizado, acreditando ser os primeiros passos a ser seguido dentre tantos conceitos e conteúdos encontrados para refletir e inspirar a nossa ação. O estudo acerca da pedagogia social possibilitou nos aprofundar sobre a profissão do educador social e seu desenvolvimento no lar-abrigo, evidenciando a criança como protagonista, ampliando de diferentes modos as demandas sociais de educação. Compreendemos que é de suma importância refletir sobre esse assunto para que as desigualdades sejam superadas, haja vista que o tema é pouco difundido no ensino superior e nas mídias sociais para a população geral, de acordo com os dados sugeridos pela pesquisa realizada. Ainda salientar que o professor precisa estar atento a todos os sentidos de educação, seja formal ou informal. As perspectivas de estudo no abrigo parecem inesgotáveis, a começar pelas vozes das crianças que emergem entre as páginas, provocando em nós sensibilidade para uma ação imediata. Para refletir, educar é fazer com que o ser humano perceba um sujeito livre, capaz de pensar, sentir, intervir, transformar, sonhar, dividir e romper num processo de inconclusão, levando-o a conhecer que a história é um tempo de possibilidades e não de determinismo e que o futuro é problemático e não inexorável. Paulo Freire, 1996, página 21. Sustente as nossas famílias. Agradecemos a Deus por ter sido nosso sustento e as nossas famílias por todo o apoio. A gente agradece também a você que permaneceu até o fim conosco e nós esperamos ter correspondido às expectativas. Agradecemos ao corpo docente da Metodista por todos esses anos de estudos que com certeza foram refletidos nesse nosso trabalho. Agradecemos em especial nossa professora orientadora Cássia, professora Marjô, por terem nos apoiado, nos auxiliado, nos acalmado nos momentos de desespero. Obrigada, professoras, vocês foram essenciais. Nós estamos confiantes de que conseguimos atingir o nosso objetivo através do trabalho. Muito obrigada.